Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai se debruçar sobre um tema que é pura poesia para os aficionados por charutos, o conceito de terroir. Olá, um prazer estar aqui para essa conversa. Nossa base para essa conversa é um material assim riquíssimo, vindo de uma troca de ideias com o Gabriel Lourenço, que é especialista no assunto, né? Exato, um material muito interessante mesmo. Muita gente ouve terroir e pensa logo em solo, talvez em clima, mas a verdade é que essa palavra carrega uma bagagem muito maior. Com certeza. E a nossa missão aqui é justamente desvendar essa complexidade toda. Tem uma ideia que circula, e que a fonte menciona, de que o terroir pode representar até 90% da identidade, da alma de um charuto. Será? Vamos investigar isso juntos. Preparados para essa imersão? Então vamos lá. Vamos desmembrar isso. Exatamente. É fascinante como um termo que, assim, parece tão direto, tão ligado à terra, né? Na verdade, ele encapsula uma teia complexa de interações. Envolve a natureza na sua forma mais pura, mas também, e isso é crucial, a mão e o conhecimento humano. Essa combinação é o que define, em grande parte, a experiência sensorial que o apreciador vai ter ao degustar o charuto. É a assinatura do lugar e das pessoas, sabe? Ótimo ponto de partida. E antes de mais nada, a fonte faz questão de lembrar a pronúncia correta que vem lá do francês, terroir, com aquele R final bem marcado. Isso, terroir. Então já podemos começar a expandir nossa visão. Não é só solo e clima. Sem dúvida. E a própria história da palavra já dá umas pistas, né? O mais interessante aqui é que a origem dela remonta ao latim vulgar, a territorium. E, inicialmente, olha que curioso, não tinha a ver com agricultura. Não. Não, tinha mais a ver com uma área geográfica delimitada por questões políticas ou administrativas. Tipo, pense em o território sob jurisdição de Roma, algo assim. Que curioso. Não imaginava essa origem administrativa. E como foi que evoluiu para esse significado que a gente usa hoje no mundo do vinho, do café e, claro, dos charutos? Bom, com o passar dos séculos, e especialmente lá na França, o termo foi se associando às características únicas de um determinado local. Características que influenciavam a produção agrícola, principalmente de vinho. Ah, começou com vinho, então. Isso. Aí passou a incorporar não só a geologia, tipo a rocha-mãe, por exemplo, e a topografia, se é um vale, uma encosta, mas também o clima geral da região e até os microclimas, sabe? Aquelas variações sutis de temperatura e umidade em áreas pequenas. E, fundamentalmente, agregou-se o conceito das características edáficas. Edáficas. Essa palavra apareceu na fonte. O que ela significa exatamente nesse contexto? Meio técnica, né? É um pouco, mas é simples. Características edáficas se referem a tudo aquilo que diz respeito à influência do solo, enquanto meio para o crescimento das plantas, mas que está diretamente ligada à intervenção humana. Ah, então é a parte humana da coisa. Exato. Pense no manejo do solo, nas técnicas de cultivo, na irrigação, na escolha das variedades da planta, na forma como se colhe. É a dimensão humana do terroir. Entendi. Então não é só o que a natureza oferece, mas como o ser humano interage com essa oferta. A fonte trouxe um exemplo excelente para ilustrar isso, que eu achei muito didático. Qual foi? Comparava um hipotético agricultor inca, com todo aquele conhecimento ancestral de cultivo andino, e um aborígene australiano, com as técnicas tradicionais dele. Os dois plantando exatamente a mesma variedade de milho no mesmíssimo pedaço de terra. Ah, sim, lembra desse exemplo. É ótimo. O resultado final, o milho colhido, seria drasticamente diferente. Mas por quê? Se a terra era a mesma? Pelo manejo, né? Pelo conhecimento aplicado de formas diferentes. Pelas técnicas de cada cultura. Isso se aplica perfeitamente ao tabaco hoje. A fonte até comenta, troque um engenheiro agrônomo responsável por uma plantação, mesmo que ele siga as diretrizes gerais da fábrica, é quase certo que vai ter alguma alteração no produto final. O toque pessoal, a interpretação das diretrizes, a experiência, tudo isso influencia, sabe? Isso mostra como o fator humano é indissociável do terroir, né? Não é só um elemento passivo. Precisamente. E essa complexidade não se restringe só aos fatores, mas também à escala.
Quando a gente fala de terroir, não precisa pensar só em macro-regiões imensas, como o Recôncavo Baiano aqui no Brasil ou o Vuelta Barro lá em Cuba. Não. Não, a fonte deixa claro que o conceito se aplica também a microterroirs. A gente está falando de parcelas de terra, às vezes de poucos metros quadrados, que têm características geológicas ou microclimáticas únicas dentro de uma mesma fazenda. Poucos metros quadrados. Nossa, é um nível de detalhe impressionante. Sim, e as fábricas mais avançadas que investem em pesquisa e tecnologia, elas mapeiam essas microzonas com um detalhe incrível. Elas sabem que aquele cantinho específico da plantação, talvez por receber um pouco mais de sol de manhã ou ter uma drenagem diferente, produz folhas com características particulares. E o que elas fazem com essa informação? Olhando para o quadro geral, esse mapeamento permite otimizar o cultivo, destinando cada microlote para um propósito específico no blend final do charuto, buscando a excelência em cada detalhe. Falando em tecnologia e intervenção humana, a fonte também ressaltou bastante como hoje a gente consegue modificar muitas das condições naturais. Controle de irrigação gota a gota, nutrição do solo com fertilizantes específicos. Sim, até o controle da luz solar com aquelas telas, os atapados, para cultivar folhas de capa mais finas, mais claras. Exato. A capacidade humana de intervir e modificar o ambiente de cultivo é enorme hoje em dia. A fonte até menciona uns exemplos mais extremos, tipo tecnologias para induzir chuva em certas regiões, coisa que parecia ficção científica. É verdade. Mas tem um contraponto importante aí. Replicar artificialmente a complexidade e a sutileza das condições ideais que a natureza oferece num terroir específico, isso tem um custo financeiro e energético altíssimo. Quer dizer, a gente poderia, em tese, criar um volta-barro artificial em outro lugar, mas seria economicamente inviável para a produção de tabaco. Exatamente. O custo para simular perfeitamente a composição mineral daquele solo cubano, a umidade relativa do ar específica, a incidência solar filtrada do jeito certo, seria proibitivo em larga escala. Entendi. A intervenção humana é, sem dúvida, um fator poderosíssimo no terroir moderno, mas ela geralmente parte das condições que a natureza já oferece naquele local. Ela modifica, aprimora, controla, mas raramente substitui por completo a base natural. Por isso, é fundamental a gente entender primeiro esses elementos naturais. Faz todo sentido. Então, vamos mergulhar nesses elementos naturais, começando pela base literal de tudo, o solo. A fonte enfatizou que não é simplesmente plantar, tem todo um cuidado, um ciclo. Mencionou a rotação de culturas, por exemplo. Sim, a rotação é essencial. O tabaco é uma cultura que exige muito do solo, sabe? Ele retira nutrientes de forma intensa. Por isso, é prática comum alternar o cultivo de tabaco com outras plantas, tipo gramíneas, diferentes tipos de capim, por exemplo. E para que serve isso? Essas gramíneas ajudam a recuperar a estrutura e a matéria orgânica do solo. A fonte cita que um terreno pode precisar descansar, sem receber tabaco, por até 3 anos, para se regenerar direito. É um investimento a longo prazo na qualidade. 3 anos de descanso. Uau! Isso mostra a seriedade do manejo. E falando da composição do solo, a fonte detalhou vários elementos químicos e como eles impactam o charuto. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, Começando pelo nitrogênio. O nitrogênio N. Ele é absolutamente fundamental. A principal fonte dele no solo é a matéria orgânica em decomposição. E a importância dele para o tabaco está diretamente ligada à produção de nicotina na planta. Nicotina, a força do charuto. Exato. A fonte até brinca com a associação sonora Ni-Ni, nitrogênio para nicotina. A nicotina, como a gente sabe, é o alcaloide responsável pela percepção de força, de potência ou fortaleza do charuto. Então, um solo rico em nitrogênio tende a produzir folhas com maior teor de nicotina. Interessante essa conexão direta. Quer dizer que o produtor pode, até certo ponto, manejar o nitrogênio no solo para influenciar a fortaleza final do charuto. Exatamente. O manejo da matéria orgânica e a fertilização nitrogenada são ferramentas para ajustar esse parâmetro. Depois, a gente tem a relação entre 2 outros minerais, cálcio K e magnésio Mg.
cálcio e magnésio. O que eles fazem? A fonte explica que a proporção entre eles no solo influencia a percepção de doçura na folha de tabaco depois de todo o processo de cura e fermentação. Uma maior relação cálcio-magnésio tende a favorecer um sabor mais adocicado. Doçura vinda do solo. Que coisa fascinante. E o ferro? A fonte deu um exemplo bem marcante sobre ele. Ah, sim, o ferro. Ele está ligado à intensidade e a certas características do sabor. O exemplo clássico, muito bem explorado na fonte, é o do charuto Davidoff e Amaçá. A região de Amaçá, lá na República Dominicana, tem um solo de cor vermelha muito intensa, quase cor de barro, sabe? Por causa da altíssima concentração de ferro. Por muito tempo, o pessoal achava que seria impossível cultivar tabaco de alta qualidade ali, justamente por esse excesso de ferro e outras características do solo, que é mais argiloso, retém muita água. E a Davidoff resolveu encarar o desafio? Sim, a fonte relata que eles investiram uns 20 anos em pesquisa e desenvolvimento naquela região, eram a única grande empresa com plantações lá. Foi um processo longo para adaptar técnicas de cultivo, manejo do solo, drenagem, para conseguir domar aquele terroir tão particular. 20 anos. E o resultado? O resultado foi um tabaco com um perfil de sabor único, terroso, com notas minerais e uma intensidade característica que muitos apreciadores adoram. E essa identidade do solo rico em ferro é tão marcante que a Davidoff colocou isso até na anilha do charuto, que tem aquela cor avermelhada vibrante. Que história! 20 anos de pesquisa. Isso realmente demonstra o quanto o solo desafia e recompensa. E quanto ao pH do solo? Isso parece algo mais técnico? O pH mede a acidez ou alcalinidade do solo, né? Para o tabaco de charuto, geralmente se busca um pH um pouquinho mais baixo, ou seja, um solo mais ácido. Mais ácido. Por quê? A explicação que a fonte traz é que essa acidez favorece certas reações metabólicas na planta, reações que resultam na formação de compostos orgânicos de cadeias moleculares mais longas. Moléculas mais longas. Tá. E o que isso significa para quem está fumando charuto? Qual o efeito prático disso? Na prática, significa que esses compostos tendem a liberar seus aromas e sabores de forma mais lenta e gradual durante a queima. O resultado é uma percepção de sabor mais prolongada na boca, sabe? Uma maior persistência do gosto depois de cada puxada. Um pH mais ácido pode contribuir para essa característica de prolongamento do sabor. E entendi a ligação. Então o pH influencia a duração da experiência sensorial. E por último, a fonte mencionou o potássio, K. Qual o papel dele? O potássio, ele está intimamente ligado à saúde geral da planta, especialmente à síntese de proteínas. No contexto do charuto, a influência mais direta dele é na combustibilidade, na qualidade da queima. Ah, então o potássio afeta como o charuto queima, se ele queima bem ou mal. Exatamente. Um teor adequado de potássio no solo ajuda a planta a desenvolver folhas que queimam de maneira mais uniforme e constante. Uma boa combustão é essencial para a liberação adequada dos sabores e aromas, né? Uma queima irregular, que apaga toda hora ou forma aquele túnel, prejudica a experiência. Com certeza. A fonte até relaciona o potássio, junto com a matéria orgânica do solo, à qualidade da cinza. Uma cinza considerada ideal, muitas vezes descrita como compacta, firme e com uma coloração cinza claro ou até cinza cremoso, pode ser um indicativo de um bom teor de potássio e matéria orgânica no solo onde o tabaco foi cultivado. Quer dizer que olhando a cinza dá para ter uma pista sobre o solo. Para um conhecedor, sim. A análise visual da cinza pode dar pistas sobre a origem e a qualidade do tabaco. Nossa, é impressionante como cada elemento químico do solo parece ter uma função específica, quase como ingredientes de uma receita complexa. Fica muito claro que a ideia de simplesmente plantar em qualquer terra não funciona para charutos de qualidade. De forma alguma, o solo é um laboratório químico natural. A interação entre nitrogênio, para força, cálcio e magnésio, para doçura, ferro, para intensidade e sabor, pH para duração do sabor e potássio para combustão. Tudo isso cria um perfil único. Essa combinação intrincada, moldada ao longo de eras geológicas e influenciada pelo manejo humano, que confere a cada terroir sua assinatura de sabor.
E tentar replicar isso artificialmente é um desafio gigantesco, como você disse. Exatamente. Por isso, o investimento dos grandes produtores em entender e nutrir seus solos é tão pesado, e a rotação de culturas é uma prática indispensável nesse manejo cuidadoso. Perfeito. Do solo, vamos agora para o clima. A fonte destacou uma diferença geográfica importante. O tabaco para charutos prospera melhor em regiões tropicais, Isso. enquanto o tabaco para cigarros é mais cultivado em zonas subtropicais. O sul do Brasil, por exemplo, é um gigante na produção de tabaco para cigarro, mas não tanto para charutos premium. Correto. O clima tropical oferece condições mais favoráveis para as variedades de nicotiana tabacum usadas em charutos. E dentro do clima, dois fatores são absolutamente cruciais, segundo a conversa original: a luz e a água. Começando pela luz solar. Qual a necessidade do tabaco? Precisa de muito sol? A planta do tabaco precisa de uma boa quantidade de luz para fotossíntese, sim, algo em torno de 8 horas diárias de luminosidade. Porém, a intensidade e a duração da luz direta têm um impacto enorme na qualidade e no tipo da folha produzida. Como assim? Luz solar muito intensa e direta tende a resultar em folhas mais grossas, com textura menos delicada e cor mais escura. São folhas geralmente usadas para o miolo, filler, ou para o capote, binder do charuto. E se a luz for menos intensa? Filtrada, talvez. Exato. Menos luz direta ou luz filtrada favorece o desenvolvimento de folhas mais finas, elásticas, sedosas e de cor mais clara. Essas são as características desejadas para as folhas de capa, wrapper, a parte mais externa e visualmente importante do charuto. Ah, a capa? Isso. O exemplo clássico disso, citado na fonte, são as famosas capas cultivadas no Equador, usando sementes de variedades como Connecticut ou Habano. E por que o Equador é tão bom para capas? O que tem lá de especial? O Equador tem uma combinação única de fatores. Tá na linha equatorial, então tem muitas horas de luz, mas a presença frequente de nebulosidade natural, especialmente em certas altitudes e vales, funciona como um filtro solar gigante. Filtro natural. Isso. Essa luz difusa, menos agressiva, junto com a proteção de cadeias montanhosas, cria o ambiente perfeito para produzir essas folhas de capa claras, finas e de altíssimo valor comercial. Que interessante como a natureza já fornece o filtro ideal lá, né? E quanto à água? Chuva é bom, certo? Ou nem sempre? Sim e não. A planta precisa de água, claro, mas o excesso de água é muito prejudicial ao tabaco. Pode causar doenças fúngicas e principalmente diluir os componentes que dão sabor e aroma. Ah, dilui o sabor. Exatamente. Por isso, estações bem definidas com períodos secos são geralmente preferíveis. Um clima com menos chuva permite ao agricultor ter controle total sobre a quantidade de água que a planta recebe, através de sistemas de irrigação precisos. E a forma de irrigar também muda dependendo do tipo de folha que se quer. Sim, e esse é um detalhe importante que a fonte ressaltou, especialmente para as valiosas folhas de capa. A irrigação para tabaco de capa é sempre feita diretamente no solo, na base da planta. Irrigação por sulcos ou gotejamento, nunca se joga água sobre as folhas. E por que não? Porque as gotas de água, especialmente sob o sol, podem agir como pequenas lentes, sabe? Causando queimaduras ou manchas na superfície da folha. E essas manchas depreciariam enormemente o valor estético e comercial da capa. Faz todo sentido. A capa precisa ser visualmente perfeita. É diferente do tabaco para cigarro, então. Sim, muito diferente. Nas grandes lavouras de tabaco para cigarro, é comum ver aqueles sistemas de irrigação por pivô central que jogam água por cima de tudo. Aqueles braços gigantes girando. Isso. Para o tabaco de cigarro, onde a folha vai ser picada e misturada, pequenas manchas não são um problema tão crítico. Para a capa de um charuto premium, são inaceitáveis. Entendido. Solo, clima. O que mais compõe o terroir? A fonte mencionou a topografia, o relevo do terreno. Exatamente. A forma do terreno onde o tabaco é cultivado também desempenha um papel significativo. E a fonte deu um destaque especial aos vales. Vales. Por que os vales são tão especiais para o tabaco?
Olha, os vales tendem a concentrar uma série de condições favoráveis. Primeiro, pela própria geografia. Eles costumam receber sedimentos e nutrientes que são carregados pela erosão das encostas ao redor, o que enriquece naturalmente o solo da planície do vale. Segundo, as encostas oferecem proteção contra ventos fortes que podem danificar as folhas delicadas do tabaco. Terceiro, dependendo da orientação do vale, ele pode ter uma exposição solar ideal, nem de mais, nem de menos. É um ambiente mais protegido, então. Isso! Além disso, vales geralmente possuem boa drenagem, evitando o acúmulo de água que prejudica as raízes. E tem um fator extra: a condensação matinal. O orvalho, que se forma nos vales, ajuda a manter uma umidade sutil no solo e no microclima ao redor das plantas, sem encharcar. É quase como um microecossistema protegido e otimizado pela natureza ali no vale. De certa forma, sim. Não é à toa que muitas das regiões produtoras de tabaco mais famosas do mundo estão localizadas em vales. A fonte citou vários exemplos emblemáticos: o Vale do Cibao, na República Dominicana, o Vale de Amastran, em Honduras, o Vale de Jalapa, na Nicarágua, o Vale do Rio Connecticut, nos Estados Unidos. Famoso pelas capas Connecticut Shade. Exato. E claro, o mais lendário de todos, o Vale de Vuelta a Barro, em Pinar del Rio, Cuba. Considerado por muitos o berço dos melhores tabacos do mundo. Vuelta a Barro é quase um sinônimo de tabaco de qualidade. E a altitude? Essa foi uma pergunta que surgiu na conversa original. Ela influencia o tabaco como influencia o café, por exemplo, onde se fala tanto em cafés de altitude? É uma ótima pergunta. No mundo do café e do vinho, a altitude é frequentemente um fator de diferenciação e marketing, né? Temperaturas mais amenas em altitudes elevadas podem levar a uma maturação mais lenta da fruta, resultando em maior complexidade de sabores. Certo. E para o tabaco? Para o tabaco de charuto, no entanto, a altitude não parece ser um fator tão determinante, ou pelo menos não é explorada comercialmente da mesma forma. A maioria das plantações de tabaco para charuto de alta qualidade está localizada em altitudes relativamente baixas, muitas vezes nesses vales férteis que a gente acabou de mencionar. Não se ouve falar em charutos de altitude como um diferencial. Curioso. Talvez as outras variáveis do terroir, como o solo e o microclima do vale, sejam mais importantes para o tabaco. É uma possibilidade. A fonte também trouxe um ponto geológico interessante sobre solos vulcânicos, especialmente quando encontrados nesses vales. Sim, solos de origem vulcânica são muito valorizados em diversas regiões produtoras. Pensa na Nicarágua, com Ometepe, Estelí, no México, em São Andrés, partes da Indonésia também. A atividade vulcânica, ao longo de milhares ou milhões de anos, deposita cinzas e lava que, ao se decomporem, criam solos com características minerais muito particulares. E o que essa origem vulcânica traz de bom para o tabaco? Qual a vantagem? A lava e as cinzas vulcânicas, ao intemperizarem, ou seja, ao se desgastarem e se misturarem ao solo, liberam uma gama rica e balanceada de minerais essenciais para as plantas. Além disso, a matéria orgânica presente no solo pode ser transformada de maneiras únicas pela atividade geotérmica subterrânea ou pela própria composição da cinza vulcânica. Isso pode alterar, por exemplo, a disponibilidade de certos nutrientes, como o cálcio, que a gente mencionou antes, está ligado à doçura. O resultado é um perfil de solo que pode ser extremamente benéfico para o desenvolvimento de certas variedades de tabaco, contribuindo para sabores e aromas complexos, muitas vezes com notas minerais ou de especiarias que são muito apreciadas nos charutos dessas regiões. Entendi. A geologia literalmente moldando o sabor ao longo de milênios. Além desses componentes principais do terroir, solo, clima, topografia, a conversa original com Gabriel Lourenço, nossa fonte, abordou alguns outros pontos que eu achei muito relevantes. Vale a pena a gente resgatar aqui. Vamos lá. Primeiro, aquela questão intrigante sobre a replicação de terroir. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, seria possível, sei lá, pegar as condições de Vuelta a Barro em Cuba e replicar na China para produzir um tabaco idêntico? Olha, a visão do especialista na fonte foi bastante clara quanto a isso.
Replicar o terroir exato, com todas as suas infinitas variáveis naturais e microclimáticas, a composição precisa do solo formada ao longo de eras, a microbiologia específica daquele ambiente, isso é considerado praticamente impossível. Impossível mesmo. A natureza tem uma complexidade que a gente ainda não consegue reproduzir artificialmente em todos os seus detalhes. É muito sutil, muito interligado. Mas e o produto final, o charuto em si? Não daria para chegar a um charuto muito parecido, mesmo que por outros meios? Aí a resposta é um pouco mais nuançada. A fonte sugere que, talvez, com tecnologia muito avançada, seleção genética de sementes, controle ambiental extremo e técnicas de manejo hiperespecíficas, fosse possível criar um produto final, o charuto pronto, que tivesse características sensoriais muito similares às de um charuto cubano, por exemplo. Ah, então talvez desse para enganar o paladar. Talvez chegasse perto, mas seria um produto de engenharia agronômica e de fabricação, não uma expressão autêntica daquele terroir original, entende? A singularidade de cada região, essa combinação irrepetível de fatores naturais e humanos, é vista como parte essencial da beleza e do valor do charuto como produto artesanal. Faz sentido. A busca pela cópia exata talvez tire um pouco da magia do terroir, né? Exato. Tira a alma do lugar. Outro ponto foi sobre existir um melhor terroir. Tipo, Cuba é imbatível, é o melhor do mundo e pronto. A resposta da fonte para isso é: depende. Depende do critério e principalmente do gosto pessoal de cada um. Objetivamente, Cuba tem um terroir historicamente reconhecido que produz tabacos de altíssima qualidade, especialmente para certas variedades como a Corojo. Ninguém nega isso. Mas, para o paladar de um determinado apreciador, o melhor charuto pode vir da Nicarágua, com seus solos vulcânicos e tabacos mais encorpados, ou de Honduras, ou mesmo aqui do Brasil. Não tem uma resposta única. e tem a questão da variedade da planta também, certo? O terroir pode ser bom para uma semente e não para outra. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Se o objetivo for cultivar a variedade mata fina, por exemplo, que é uma variedade brasileira, escura, super tradicional, usada em capas e miolos... A mata fina do recôncavo baiano. Essa mesma. O terroir do recôncavo baiano é considerado insuperável no mundo todo para ela. Nenhuma outra região consegue expressar tão bem as características dessa variedade específica. Essa especialização dos terroirs para certas sementes ajuda a explicar por que a tendência atual na indústria é a dos blends. Os blends, as misturas. Fala um pouco mais disso. Sim, cada vez mais os mestres ligadores, os master blenders, buscam combinar tabacos de diferentes origens. Pegam um miolo da Nicarágua, um capote da Indonésia, uma capa do Equador, por exemplo. E combinam para criar charutos complexos e equilibrados, aproveitando as melhores características que cada terroir tem a oferecer. É uma forma de arte que transcende um único terroir, entende? É como um chefe usando ingredientes de vários lugares para criar um prato único. Interessante essa visão do blend como uma superação ou combinação de terroirs. Faz sentido. A fonte também tocou rapidamente no tabaco orgânico. Existe muito charuto orgânico por aí? É algo comum? A fonte deixou bem claro que tabaco cultivado sob certificação orgânica, desde o plantio até a colheita, seguindo aquelas normas super estritas que proíbem pesticidas, fertilizantes sintéticos, isso é extremamente raro no mundo dos charutos premium. Raro por quê? É muito difícil, muito mais difícil e custoso. O controle de pragas e doenças sem químicos é um desafio enorme para o tabaco. O que é mais comum, e às vezes gera confusão, é o tabaco que, embora tenha sido cultivado com defensivos agrícolas, passa por longos processos de cura e principalmente fermentação. Ah, a fermentação limpa ele. A fermentação, com suas altas temperaturas e atividade microbiana, ajuda a degradar e eliminar grande parte dos resíduos desses produtos químicos. Então, o charuto final pode até estar livre desses resíduos, mas o tabaco não foi cultivado organicamente desde o início. Tem essa diferença importante. Entendi, a diferença é sutil, mas importante. E por fim, a fonte fez questão de diferenciar charuto e cigarro. Parece óbvio para quem está nesse mundo, mas vale reforçar, né?
Sim, com certeza. São universos completamente distintos. Usam variedades diferentes da planta Nicotiana tabacum, cultivadas de formas diferentes. São elaboradas, processos que podem levar meses ou até anos para desenvolver complexidade de sabor e aroma. Já o tabaco para cigarro geralmente passa só por uma cura rápida. Tipo secar a folha e pronto. Basicamente, é o fluid cured ou air cured. E não é fermentado da mesma forma. O objetivo ali é mais a entrega de nicotina do que a complexidade sensorial. E claro, as finalidades e as experiências de consumo são incomparáveis, não tem nem comparação. Perfeito. Nossa, foi uma viagem e tanto por esse universo do terroir. Então, o que tudo isso significa, afinal? Acho que fica muito claro que terroir é um conceito multifacetado, um verdadeiro mosaico, vai muito, muito além daquela ideia inicial e simplista de terra e clima, né? Exatamente. É a interação dinâmica entre o solo, com sua química complexa, o clima, com luz, água, temperatura, a topografia, vales, encostas, a variedade da planta escolhida e, de forma cada vez mais decisiva, a intervenção humana, o manejo, a tecnologia, o conhecimento acumulado. Tudo isso se entrelaça para definir a identidade sensorial única de um charuto. E compreender minimamente esses fatores, mesmo sem ser um especialista, certamente enriquece a experiência de degustar um charuto, não é? A gente passa a apreciar não só o sabor e o aroma, mas a história que ele carrega ali dentro. Sem dúvida. Cada charuto se torna um convite a uma viagem sensorial à sua origem. É perceber as nuances que podem vir daquele solo vulcânico da Nicarágua, daquela luz filtrada do Equador, daquele cuidado artesanal passado por gerações em Cuba ou no recôncavo baiano. É uma apreciação mais profunda, mais conectada às raízes do produto. E para a gente concluir nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para reflexão, inspirada em tudo que a gente discutiu. Manda lá. Considerando essa dança intrincada entre os elementos naturais do terroir e a crescente capacidade de intervenção humana, tecnologia, manejo preciso, seleção genética, até que ponto a mão do agricultor e depois a arte do mestre ligador podem realmente superar ou talvez só moldar e refinar as características que a natureza imprimiu naquele terroir específico? Onde que termina a natureza e começa a arte humana na criação de um charuto que a gente considera excepcional? Fica a questão no ar. Uma ótima reflexão para finalizar. Obrigado pela companhia nesta exploração. Até a próxima. Até a próxima.